Ichnose Family, mas não sobre o capítulo novo, e sim de uma teoria que tá ganhando muita credibilidade meio que nos últimos capítulos. A teoria dos 7 pecados capitais. Pra quem não sabe o que são os 7 pecados capitais, ou já ouviram falar desse termo em algum lugar, Nanatsu. Os 7 pecados capitais. Que burro, dá 0 pra ele. Os 7 pecados capitais são aqueles que mais são praticados como vícios da conduta do ser humano, que foram reunidos e enumerados no século V pelo Papa, mas ninguém está aqui nesse canal só para ouvir história. Bom, eu vou explicar essa teoria, mostrando qual seria o pecado cometido por cada um membro da família Ichnose e como isso se encaixa bem, além disso, pode ser fundamental para o rumo da história. Bom, dito isso, bora lá. Vamos nessa! E vamos começar com ele, o nosso protagonista, Tsubasa. Até agora, no que a história nos mostrou, o Tsubasa pode representar a raiva, ou ira para abreviar, também conhecida como cólera, e eu não tô falando do Galactus Wonder, é o sentimento humano de extrema raiva e ódio por alguma coisa ou pessoa. Um forte desejo de causar o mal ao outro e um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos dos transcorrer das gerações. Isso é mostrado em evidência bem no começo da obra, onde no capítulo 4, onde o Nakajima estava sofrendo bullying, o Nakajima estava pedindo desculpas. O Tsubasa ia falar alguma coisa, mas meio que no fundo, vemos o Tsubasa do passado com um olhar maligno e bem sombrio, e meio que o Tsubasa fala outra coisa, que é pro Nakajima se ajoelhar e lamber o chão, mostrando que talvez o Tsubasa do passado tivesse um rancor enorme meio que pelo Nakajima. E também na maioria dos flashbacks do Tsubasa do passado, ele tinha mais um olhar de raiva nele. Bom, pra mim, o Tsubasa meio que representa o pecado da ira. Agora, indo pra Shiori, a Shiori pode representar o pecado da luxúria. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sexual e material. E também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego de prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lavicidade e sexualidade. No caso da Shiori, bom, o negócio é bem mais profundo. Pra quem viu os capítulos passados e os vídeos anteriores e reviews das anais do mangá, sabe-se que meio que a Shiori estava saindo com um cara. E meio que esse cara meio que agia como se fosse o namorado da Shiori, mesmo que ele é um maior de idade. Mas graças a Deus que esse cara tem bom senso, pois ele não sabia que ele estava saindo com uma estudante. O que mais evidencia que meio que a Shiori pode ser meio que o pecador da luxúria são aqueles milhares de coelhinhos de pelúcia que com certeza o Julius teria um infarto. Meu pai só tinha medo de 2 coisas: de ficar duro e de coelhos. Seus monstros! Talvez simbolizasse meio que o prazer, meio que o material meio que da Shiori. E com a informação meio que dos últimos capítulos que a família meio que se separou no mundo de fora, onde Tsubasa tá em coma, talvez o lado sexual pode estar sendo ativado. Isso é só a teoria minha. Indo para o Kakeru, o pecado mais óbvio pra ele, e bem a cara dele, é a preguiça. Alguém tendo o pecado da preguiça seria alguém que vive em um estado de falta de capricho, de empenho, de negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que leva numa inatividade acentuada. O Kakeru atende todos os requisitos. Tipo, ele meio que é o mais desleixado da família, ele mal sabia lidar com as coisas meio que ao seu redor. E no capítulo 19, que meio que foi o último lançado, isso é muito mais bem mostrado, já que ele admite que ele queria ter sido um pai melhor por Tsubasa. E queria ficar nesse escapismo de que o Tsubasa estava bem. E meio que esse é o pecado o pecado mais identificável para esse personagem. Agora, já a Minako, ela representa a gula. A gula é o desejo insaciável de comida e bebida, mas também está relacionada ao egoísmo humano. Querer sempre adquirir mais e mais
não se contentando o que tem, sendo uma forma de cobiça. E meio que isso representa muito a personagem da Minako. Além dos últimos capítulos mostrando que meio que ela comia meio que negócio de fast food e também apresentava bulimia nervosa, ela apresentava traços de alguém meio que mesquinho e egoísta, que não se contenta em ter a vida que ela meio que tem, mostrando um pouquinho de negligência por parte. Por exemplo, mostrando no último capítulo que ela não acreditava muito na baboseira do Kakeru, mesmo quase parecido verdade que meio que eles podiam se comunicar com o Tsubasa nos sonhos. Indo pra parte da teoria e tirado de um comentário do Reddit e talvez um pequeno spoiler meio que no próximo capítulo de Ichnose, o Kozo, que é o avô cientista, pode representar o orgulho. O orgulho ou soberba estão relacionados à arrogância, presunção e futilidade. A vaidade consiste em ser superior a todos e que é um pecado tão grande que deveria ser tratado demais, separado dos demais pecados capitais, merecendo atenção especial, sendo chamado o rei dos pecados capitais, pois o orgulho tem a ver com o próprio ego. Mostrando essa descrição, talvez o Gozo seja aquele tipo de avô que não sabe como mostrar adequadamente que se importa com você, com aquele tipo de mentalidade de não seja emocional. E ele pode ter agido duro e frio até mesmo pelo próprio Kakeru. E mesmo que ele se importe com Tsubasa, ele não demonstra isso. E eu achava que o orgulho seria para outro personagem, mas a gente já vai falar dele. E indo para a avó, talvez ela represente a ganância e a avareza, que é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e dinheiro, os priorizando e deixando as outras coisas e pessoas de lado, e sendo considerado o mais tolo por se firmar em possibilidades. Até agora, não mostrou nada da avó, nem qual é a sua personalidade, nem o seu nome. Na verdade, o nome dela foi representado no próximo capítulo. No primeiro capítulo. Mas talvez, se ela for mesmo o pecado da avareza, talvez nos próximos capítulos mostre meio que esse lado mesquinho dela. Só eu acho. E vocês devem estar percebendo que tá faltando um pecado capital. E é esse, e é aquele personagem que iremos falar agora. Quanta humilhação! Que humilhação! Eu inveja! Eu inveja com inveja dos humanos! O Sota pode representar a inveja. Tá meio nítido que o Sota tem alguma relação com o Tsubasa no passado, já que ele tava com a câmera do Tsubasa no flashback, nos últimos capítulos. E explicando a inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que a outra pessoa tem e consegue. A pessoa invejosa ignora suas próprias conquistas e prioriza os status da outra pessoa no lugar do próprio crescimento. O invejoso ignora tudo que possui para cobiçar o que é do próximo. Eu acho que o Sota tem inveja da família Ichnose, que mesmo que eles sejam imperfeitos, meio que eles ainda são uma família que se ama muito. E talvez o Sota tivesse sofrido alguns abusos da sua própria família. E meio que as atitudes dele meio que refletem a própria inveja. Primeiro ele toma meio que a posse de pai do Kakeru, agindo como pai da família. E também tem o desejo deles meio que esquecerem, para assim eles se tornarem uma família feliz, pois se eles lembrarem, essa família vai estar acabada. Com certeza, se for para esse caminho, com certeza o Sota será um dos antagonistas mais interessantes. Bom, essa foi a teoria meio que dos 7 pecados capitais da família Ichnose, mais Sota. E se a obra se encaminhar meio que nesse caminho, explorando isso, com certeza será uma das melhores obras de suspense que eu já li. Essa é a teoria, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Eu mando Tobias e fui.